Fala pessoal, Fisiotrainers, tudo bem? Eu vou inaugurar um quadro novo da Fisiotrainers com o treinador Aquino e hoje nós estamos começando com os nossos patrocinadores, a Reigns e o Chiclete First, dois energéticos super bons para que você não fique com preguiça para treinar. Pessoal, hoje nós estamos aqui com a Rosângela, é a nossa nutricionista aqui da Fisiotrainers e eu quero inaugurar esse quadro novo, bacana, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso com você. Sim. Nós abrimos uma caixinha de perguntas e as pessoas fizeram algumas perguntas para você. Que bom. E eu também vou responder porque tem algumas de atividade física. E eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, nutricionista, um pouco do seu currículo para as pessoas te conhecerem e saberem onde tem uma nutricionista de qualidade, para que você tenha o melhor objetivo atingido na sua vida. Na verdade, eu já pratico atividade física há muito tempo, então eu trago... Dá pra ver, você é mais forte, né? Eu trago meio que para minha prática clínica um pouco da minha vivência. Eu adoro esportes, então eu tô sempre me aventurando em diversos tipos de esportes, até porque eu acho que é importante saber o que eu vou te passar e sentir na pele, porque às vezes na teoria a gente não chega no objetivo, né? Sentir na pele é diferente. Então eu comecei a estudar, sempre gostei, comecei a estudar a nutrição, justamente porque eu comecei a me interessar cada vez mais por esse mundo, por querer trazer o melhor para o meu físico e para a minha performance. E no meio tempo, como eu gosto de cuidar de pessoas, eu me apaixonei. E aí eu fiz a nutrição, fiz nutrição esportiva e estética. Atualmente, eu atendo muito pessoas no sentido do esporte, mas eu tenho muitas mulheres que me procuram. Então, eu tenho mulheres que são ativas no esporte e mulheres que querem uma estética mais bonita. Então, eu também fui me aperfeiçoar nesse sentido para trazer uma qualidade de vida para essas mulheres, trazer a autoestima, né? Se sentir melhor. E, obviamente, que por gostar do esporte, a paixão pela performance me fez estudar cada vez mais. Então, toda a minha trajetória, mesmo querendo escorregar, é dentro do esporte. E a nossa área é uma área muito bacana, né? Porque olhar o sorriso das pessoas por você ter feito milhares de coisas bacanas, é muito interessante isso. E o mais legal, Fábio, é que é verdade, a gente se apaixona, né? Eu sempre falo que quem convive comigo acaba se apaixonando pelo esporte, porque a gente se apaixona por isso, por se cuidar. E aí, quando a gente começa a perceber que pode fazer isso para outra pessoa, e você começa a ver a mudança, e ver a pessoa tendo saúde, voltando à autoestima, ficando ativo, isso vai fazendo você se apaixonar cada vez mais pela área, né? Poder trazer essa qualidade para a pessoa. Você já participou de algum campeonato de fisiculturismo? De fisiculturismo, não, ainda. Não sei se eu participaria, mas isso é uma coisa que todo mundo me cobra. Já passou pela sua cabeça? Já. É uma coisa interessante. Eu participei muitos anos atrás, eu tinha 26 anos de idade, hoje eu tenho 30. Quer dizer, é difícil saber, mas eu acho bacana por experiência. Sim. Eu achei que foi uma experiência, assim, formidável. Que é diferente, né? Quando você vai para a área do esporte mesmo, para o atleta, as demandas são outras prioridades, né? E é legal. Eu ainda não fui para o fisiculturismo, né? Mas para o CrossFit eu fui. E eu achei o máximo ter que competir ali. Eu achei muito legal. Eu acho que se a gente praticar o CrossFit, musculação, qualquer que seja o esporte, estando bem, né? Liberando hormônios e hormônio da felicidade, que todo mundo fala, não tem coisa melhor, né? É o que eu falo, tem muita gente que as pessoas ainda perdem tempo em não treinar. Eu acho que você está perdendo tempo em ficar parado. Porque a sua saúde depende disso. E aqui por isso que eu trouxe ela hoje. Nós vamos comentar algumas coisas que estão acontecendo com as pessoas por aí. Tem algumas perguntas aí que as pessoas fizeram na caixinha de pergunta e eu quero fazer a primeira a você. A nutrição hoje, o quanto ela é importante dentro da atividade física para ter o corpo perfeito? Eu acho que quase que 90%. Acredito que 90%. Óbvio que a gente precisa ter atividade física. Aí todo mundo às vezes me pergunta, mas eu preciso praticar algum esporte? Deveria, né? Porque só a nutrição nada caminha sozinho. Então se eu for falar, não, você vai se alimentar bem, vai chegar um momento que o seu corpo vai estabilizar. E a gente precisa de uma
outra queima de energia. E a atividade física é o complemento perfeito. Eu falo para as pessoas que não tem como eu dar o melhor resultado se eu não tiver você trabalhando comigo. Na verdade, nem o meu resultado funciona sem você, né? A gente precisa dessa dupla. A gente precisa, porque se você treina bem, mas você acredita que você treina bem, mas você não se alimenta, você vai ficar no efeito platô. Você não nem acredita, né? Às vezes você acredita e fala, não, mas eu tô bem. Mas se você tivesse uma dieta boa, você tinha uma melhor performance, você tinha um melhor físico. A mesma coisa, mas eu tô comendo bem, mas eu não treino para isso. Então você também não chega no físico adequado, né? O que você diz hoje sobre o treinamento em jejum? Eu digo que ele depende, porque tudo são particularidades. Eu acho que depende de pessoa para pessoa. Pessoal, não cortando ela, mas só para vocês entenderem que é uma pergunta meio polêmica. Sim. São pessoas que são a favor, outras não, cada um tem a sua opinião. Então ela, como sendo profissional da área da nutrição, ela vai dar a opinião dela. Sim. Então, é um tema que é polêmico e eu acredito que nada é uma regra. Cada pessoa funciona de um jeito. Então, não adianta eu virar para você, Fábio, e falar, Fábio, você vai acordar e vai treinar se não é algo que é funcional para você. Não adianta eu querer te forçar comigo, mas eu iria te orientar que na refeição anterior a gente estaria se preparando para que o seu dia tivesse uma boa performance. Para que você te prolongasse isso e gastasse essa energia, né? Porque normalmente a gente também tem aquela ideia, eu vou comer agora, eu vou treinar agora, vai adiantar? Não. Legal. Né? Então você acredita que é verdade? Eu acredito que sim. Eu também acredito que é verdade. E realmente tem vários artigos, tem milhões de artigos científicos já dizendo o quanto é benéfico isso. Mas às vezes não serve para todo mundo. Não serve para todo mundo. Mas não serve para todo mundo, voltando nessa técnica. Se não se adaptar. Porque se eu não comi... hoje, por exemplo, eu não tive um dia legal. Não comi adequadamente. E amanhã eu vou querer fazer um treino em jejum, eu não vou me adaptar. Eu vou ter fraqueza, eu não vou ter performance. Por isso, e muitas vezes quando eu falar, eu não consigo porque meu dia foi ruim. Se eu tivesse uma alimentação equilibrada, certinho, eu vou treinar e vou treinar muito bem. Vou ter foco, vou ter disposição, porque eu me adaptei àquela rotina. Por isso que depende da situação na qual você está inserido. Legal. O quanto você acha que a água é importante no emagrecimento? Também 100%, né? O nosso corpo praticamente... 65% é água. É água. Então, por mais que você fale assim, mas eu não sinto sede. Mas, pelo amor de Deus, a gente está conversando, a gente está gastando aqui, ó. Nosso corpo é uma máquina. A água está passando por todo o corpo. Se você não bebe água, hidrate-se. É a melhor coisa. Se você não estiver hidratado, você vai dificultar o emagrecimento, vai dificultar a massa muscular, o seu metabolismo vai ficar desacelerado e durante o treino você não vai render. Não vai render. E aí tem uma outra coisa que é importante falar. Muitas vezes, isso é muito normal, muito comum. Você fala, tô morrendo de fome, eu tô com fome. Mas você tá com sede, porque o corpo vai dar sinal de sede. Aliás, vai dar sinal de fome e você vai achar que tá com fome. E na realidade, às vezes é só desidratação, você tá com sede. Você sabe que ontem mesmo eu recebi um amigo mandou uma pergunta assim, irmão, meu xixi tá muito amarelo, o porquê? Eu falei, porque você não está tomando água. O corpo está mostrando que você está desidratado. E o corpo dá sinal. Ele dá sinal. Então, isso é um grande parâmetro. Porque se você está normal, você vai fazer a sua urina está escura, isso é o primeiro sinal de desidratação, né? É engraçado, né? As pessoas não dão importância para a água, mas a água é fundamental. Você pode ficar sem comer, mas não pode ficar sem beber água? Sim. Eu já fiz jejum de 90 horas. Mas com o corpo hidratado. Com o corpo hidratado. Exatamente. Tomando água. Eu, não forçadamente, mas eu tomo em média por dia 5 litros de água. E é isso. E vai natural. Tô treinando, eu tomo 2. É isso. Porque normalmente a conta, todo mundo fala assim, 2 litros de água por dia, né? Mas quando a gente fala 2 litros de água, a gente tá falando num público geral. Mas nunca pensando que é essa a conta exata. E sim pensando naquela pessoa que realmente não bebe água nenhuma. Então, se ela conseguir beber 2 litros, ela tá começando a entender que precisa. E automaticamente, quando o corpo começar a absorver esses 2 litros, ele mesmo vai começar a sentir falta, né? É interessante isso, mas aí o corpo começa a dar sinais e você vai beber muito mais que 2 litros. É verdade. Mais uma pergunta aqui. Erros mais comuns na busca por emagrecimento. Então, o emagrecimento, um dos erros que eu vejo muito comum, com essa ânsia de emagrecer, todo mundo tem medo de comer, né?
Só que assim, quando a gente pensa em déficit calórico, eu sempre falo, o valor calórico importa. Então não é o volume. Muitas pessoas se assustam quando passa com o Nutri, você sabe disso, né? Passa com o nutricionista e fala, não, mas eu tô comendo demais, eu vou engordar. Mas ela esquece que ele tem uma conta, um valor calórico, né? Então quando você vê o volume, você se assusta. E também tem uma coisa que é importante falar, comida de verdade, você come muito. Você sabe que tem muitos erros que acontecem. As pessoas querem suplementar a base de proteína e esquecem da comida de verdade. Mas é isso. Hoje a gente tem um monte de suplemento. E os suplementos, eles estão aí para nos ajudar. Mas para já suplementar o cálculo que você, nutricionista, faz. O nome já diz, é um suplemento, ele é um complemento alimentar. Ele vai ser perfeito em todas as práticas esportivas, mas se a alimentação não estiver certa, não vai adiantar nada. Porque às vezes, eu até entendo, você está numa reunião e não tem como sair para comer e não atingiu o seu cálculo de proteína que você precisa durante o dia, aí sim uma suplementação você vai, leva um shakezinho, toma, já tem vários prontos aí. Sim. Então, aí sim é importante, não você viver do suplemento. Porque assim, qual que é o erro, né? Quando a gente pensa exatamente nisso, eu fiz a minha alimentação, a gente está aqui no trabalho, não tenho como sair, não dá pra comer alguma besteira, não vou comer uma besteira, eu vou bater minha meta de... Fica em jejum então, que é melhor. Exatamente. Mas daí não tem jeito, eu vou tomar um whey, por exemplo, eu vou tomar um whey, só que eu tenho que entender que essa suplementação, ela tá sendo um complemento ali, ela não é uma base de tudo, né? O erro é que às vezes a pessoa fala assim, tá bom, não vou almoçar, vou tomar whey, não vou jantar, vou tomar whey. E aí, entendendo que só o whey vai emagrecer ela não faz uma alimentação completa, ela fica simplesmente na base dos suplementos 100%. Então não se tem uma alimentação de verdade, é só suplemento. Mais uma pergunta, como mudar uma rotina equilibrada de exercícios e refeições? Eu acho que a gente sempre fala, né, tem que começar pelo básico. O básico já funciona muito. E é por isso que não dá certo. Então, assim, lembra que a gente acabou de falar de repente, ter um jantar adequado para que tenha uma performance de manhã? Só que você tem que... Você treinou, se você tem uma rotina de treino, começou a treinar, saiu daqui, fez um treino bem feito, tem que se alimentar. Um pós-treino, vai almoçar a comida de verdade, né? Não é, porque não deu tempo, eu vou pedir um iFood, eu vou pedir algo pronto. E a gente tem opção, né? Isso é até engraçado falar, porque hoje a gente tem opção no iFood mesmo, de comida de verdade. Comidas, assim, deliciosas que podem encaixar na dieta. Mas normalmente a gente vai pelo prático. O tempo que vai demorar o iFood para trazer uma comida de verdade vai ser a mesma coisa de tirar um lanche aqui. É a mesma coisa, são escolhas, né? É engraçado. Agora aqui, uma pergunta bem... suplementos. Quando são realmente necessários? A gente acabou de falar um pouco de suplemento, mas não entramos nesse detalhe. Então, já que a gente vai pegar esse gancho do suplemento, quando eles são necessários? Eu acho que quando o treino está ajustado, a dieta está ajustada, aí ele vem como um complemento. Você, como nutricionista, quais os suplementos que você mais gosta de passar e que você acha que darão resultado? Eu acho que fundamental hoje, fundamental, e não pode faltar, né, isso para qualquer idade, é a creatina. A creatina é o melhor suplemento do mundo. É o melhor suplemento. A gente tem comprovação científica, sabe, de várias funcionalidades, não só para a prática esportiva, mas a creatina, para mim, é primordial. Eu gosto muito do whey, mas sempre pensando na proteína, no ajuste diário, para que você consiga bater. Então, é muito mais fácil, né? A gente sabe que é bem difícil bater comendo carne, comendo ovos, porque tem gente que às vezes tem dificuldade de comer 2 ovos. Né? Se a gente for fazer isso, a quantidade de ovos, pensando numa dose de whey, fica muito mais fácil tomar whey. Então, e é engraçado, porque antigamente todo mundo tinha aquele... todo mundo falava, creatina sobrecarrega o rim. Muito suplemento, não sei o quê. O que sobrecarrega é você parar de tomar água. Você entendeu? Isso sim. Aí a pessoa vira para você e fala assim, o meu médico disse que eu não posso tomar creatina. Então, e que é uma bobeira, né? Quando a gente pensa nesse negócio que a creatina retém entre as fibras musculares, né? Ela vai dar ali aquele impulso para que o músculo trabalhe melhor, para que a gente tenha mais força, né? E as pessoas às vezes têm esse receio, mas muito de mitos, que eu acho que se a pessoa estudar um pouquinho, não precisa nem estudar por isso, né?
Hoje, como eu falei, se você olhar, você vai ver que ela tem comprovação científica para tudo. E além disso, hoje o smartphone, o iOS, todos os celulares, eles têm internet para que você pesquise em qualquer lugar. Às vezes você acreditar somente no que você vê de primeiro, assim, às vezes não é. A gente sabe que hoje a indústria farmacêutica, ela nos quer refém deles. Sim. E a indústria alimentícia, em parceria com a indústria farmacêutica, vai fazer você ficar refém dela. Sim, e tem uma coisa importante também falar, né? Hoje a gente tem um canal aberto, várias fontes de informação, e pegar uma fonte segura é muito importante, porque qualquer pessoa sai e fala, olha, fiz isso, fiz aquilo, mas não tem embasamento. Então, se você for acreditar em qualquer mito que você vê na internet, a gente não come mais nada, a gente não faz mais nada, né? Uma outra pergunta aqui que estou fazendo. Como prevenir lesões com alimentação e fortalecimento muscular? Fala da alimentação que eu vou falar do fortalecimento. Então, eu acho que é muito importante, como eu falo, né? A alimentação ela tem que ser completa. Então, sim, tem que ter proteína. A gente precisa muito dos micronutrientes, né? Então, às vezes, a gente bate muito na tecla de proteína. Né? Explica o que é micronutriente, que às vezes a pessoa não consegue. Então, são as vitaminas essenciais do nosso corpo. Então, às vezes a gente fala, vou comprar um multivitamínico. Ali tem um monte de A a Z, porém, o nosso corpo tem biodisponibilidade de nutrientes. Então, não necessariamente quando você toma aquele polivitamínico, você está absorvendo de A a Z. Né? Ele compete com um nutriente com outro compete. Então, às vezes você não tem. E às vezes também, por alguma deficiência do nosso corpo, alguma não vai estar legal ali, a outra vai estar em excesso. Então, você não tem esse equilíbrio. Aí você fala, mas eu não posso tomar um multivitamínico? Pode, mas não é o ideal. O ideal é que você tenha uma alimentação equilibrada. E onde estão os micronutrientes? Nas verduras, legumes, nas frutas, é ali que tem a maior concentração. Então a gente brinca, né, fala assim, mas não é papo de nutricionista. Quando eu falo, é um prato colorido, é pensando na quantidade de vitaminas, de micronutrientes, que vai favorecer a saúde desse paciente, né? E a gente sabe que tem pessoas que são difíceis em comer legumes, verduras. Pessoal, é importante, vocês pegaram um gancho, o quanto é importante você se alimentar bem. Os micronutrientes são importantes para reforço muscular. Sim. Às vezes, você pode estar com uma falta de vitamina B12, uma falta de vitamina D3, um simples magnésio ou coisa do tipo, que vai te ocasionar dores e vai potencializar cada vez mais isso. A inflamação, né? A inflamação. Porque quando você tem esse complemento, você melhora o seu sistema imune. E aí, às vezes, você olha uma pessoa que está sempre gripada, e ela não faz o básico. Né? Ela faz o básico. E é até meio estranho, assim, a gente pensar, né? Porque muitas vezes a pessoa nem tentou. Ela fala, não come. Exatamente. Eu não gosto. Nem experimentou, não sabe como é. É a mesma coisa quando você fala pro cara, esse exercício vai ser bom. Meu médico disse que não é bom. Gente, médico não é educador físico. Exatamente. Médico não entende de exercício físico. Ele entende de passar de pirona, de passar não sei o quê. E ele quer que você volte para você pagar a consulta para ele. Aqui não, nós trataremos a causa e o efeito do seu problema. Olharemos alguns exames de sangue, porque tem vitaminas que são importantes. E eu, dentro da atividade física, com reforço muscular, é importante eu saber como é que está o quadro de vitaminas dessa pessoa. E nutrir, né, Fábio? E nutrir, por isso que eu tenho uma nutricionista aqui, para a gente tratar a causa e o efeito do seu problema. Então, você que tem dores nos ombros, quadris, no quadril, no joelho, em tudo quanto é lugar do corpo, ou tudo que é it, vamos tratar isso daí que tem cura. A instabilidade de vitaminas e musculaturas estabilizadoras do seu corpo. Por isso que eu tenho uma nutricionista aqui para a gente tratar o seu problema. Sim, e faz toda a diferença, né? Porque você pega o paciente que está lesionado, às vezes ele está com uma lesão, falta de vitamina, treino em excesso, precisa se nutrir esse músculo, esse corpo da maneira adequada para que também a fisioterapia dê certo. Para que ele tenha uma melhor recuperação, né? Então, me machuquei, quero me recuperar. Mas se você não estiver se alimentando, vai estar fazendo a fisioterapia, mas não está fazendo o dever de casa, também vai demorar o processo, né? Sabe uma coisa? Tem uma pergunta assim, o quão é importante o intestino para nossos resultados? Então, hoje a gente tem também diversos estudos falando que o intestino é o nosso segundo. É o primeiro cérebro. Exatamente. Ele que vai responder por tudo. Então, se ele não estiver funcionando, nada vai funcionar. Então, o intestino inflamado hoje vai refletir em tudo no corpo. Em tudo. Você sabe uma coisa importante? Eu estava lendo uma reportagem, já saiu várias vezes por aí,
o Alzheimer, ele não começa quando a pessoa já imagina que está tendo ali, quando o médico vê. Começa com 30, em média 28 ou 30 anos de idade. Sabe por quê? Porque nessa fase você está comendo tudo quanto é besteira, você fuma, bebe, come um monte de besteira, não treina direito, aí você pode ter sérios problemas no futuro. Se você não tiver o seu intestino totalmente bom, saudável, com certeza você terá sérios problemas no futuro. É isso mesmo. É isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tempo da Rosângela aqui com a gente. Voltaremos. Esperamos as perguntas, né? Por que eu não vou estender muito? Porque senão ninguém vai ver. Vamos ser sinceros. Vamos ser uma coisa mais compacta, com coisas bem no alvo para você entender o que está acontecendo, mas a gente volta depois. Sim. Rosângela, obrigado por você que agradou aqui com a gente. Você quer marcar uma consulta com ela aqui na Fisiotrênis, ela é super boa, eu sou suspeito em falar. Obrigado, pessoal. Até a próxima.